Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cairo e preparei aqui uma breve discussão sobre o uso da ressonância magnética no câncer de endométrio. Um primeiro detalhe que vale a pena comentar é sobre a anatomia zonal uterina normal. À esquerda temos uma peça cirúrgica uterina e à direita uma imagem de ressonância magnética ponderada em T2, ambas com cortes coronais. Marcado com asterisco, temos o endométrio normal, com sinal mais alto em T2. A seta azul representa o miométrio, com sinal intermediário. E um destaque especial para a zona, a região apontada pela seta verde, que é a zona juncional. Pensa-se que essa baixa intensidade de sinal em T2 seja proveniente de uma disposição particular das células musculares lisas nessa região. Nesta faixa, as células são mais compactas, com pouca matriz extracelular, justificando esse baixo sinal em T2. O protocolo básico é composto por um T2 sagital, seguido da avaliação de cortes axiais verdadeiros, também pesados em T2, orientados para o corpo e colo uterinos. Muitas vezes com aquisição em dois blocos, como aqui representado, já que grande parte das vezes o útero tem essa conformação antifletida, justificando esses dois blocos. Também são importantes sequências pós-contraste dinâmicas, especialmente para a graduação do grau de invasão miometrial. E a gente vai ver que essa informação é muito importante. E por fim, a difusão ajuda também na quantificação do grau de invasão miometrial. E é também bastante útil na avaliação linfonodal. Um primeiro exemplo, ilustrando esse protocolo básico que acabamos de mencionar. Notamos um tecido endometrial com sinal intermediário em T2, com comportamento infiltrativo, infiltrando superficialmente a zona juncional da parede anterior, em alguns pontos com limites imprecisos. E é exatamente aqui, na quantificação da profundidade de invasão, que está a principal importância das sequências pós-contraste. Notem como o tecido tumoral realça menos que o miométrio, com destaque especial para um tempo de aquisição mais tardio, com cerca de 1,5 minuto a 2 minutos após a administração do meio de contraste, quando o miométrio capta o contraste de forma mais homogênea, permitindo uma melhor avaliação da profundidade de invasão. A avaliação do grau de invasão é uma resposta especialmente útil que a ressonância pode ter uma clara correlação entre o percentual de invasão miometrial e a possibilidade de acometimento linfonodal. Por exemplo, se houver um envolvimento miometrial menor que 50%, existe uma chance de 3% de envolvimento linfonodal. Já se houver uma invasão superior a 50% da parede miometrial, a chance de comprometimento linfonodal salta para 46%. Aqui um outro caso semelhante. Notem como existe um tecido mal delimitado ocupando a cavidade endometrial, de aspecto infiltrativo, de limites imprecisos, e como a sequência pós-contraste foi fundamental para definir a profundidade de invasão. À direita, a difusão em mapa DC, demonstrando uma outra característica comum desses casos, que é a restrição à difusão. Portanto, em síntese, esse é o comportamento usual do câncer de endométrio. O sinal intermediário em T2. Restrição à difusão, que acontece em cerca de 90% dos casos. E um realce menor que o miométrio, com destaque para aquisições mais tardias, entre 1,5 e 2 minutos após a administração do meio de contraste, que permite um melhor contraste entre o miométrio normal e o tecido tumoral. Agora, também de forma resumida, é importante revisarmos o estadiamento do câncer de endométrio. Estadio 1. Tumor restrito ao corpo uterino, subdividido em 1A, limitado ao endométrio, com invasão menor que 50% da espessura miometrial, ou 1B, invasão de mais de 50% da espessura miometrial. Estadio 2. Quando tem invasão do estroma cervical. E aqui existe um detalhe importante e fonte de confusão. Algumas vezes o tumor tem uma extensão para o canal endocervical e invade a endocérvice, porém sem atingir o estroma. Nesses casos, como não atingiu o estroma, ainda é considerado estadio 1. Estadio 3. O tumor não é mais restrito ao útero. Ele é subdividido em 3A, invasão da serose uterina ou anexos. Ou 3B, invasão da vagina ou paramétrios, ou ainda 3C. 3C merece um destaque especial. O estadiamento 3C é dado quando há envolvimento linfonodal. Notem, portanto, como o envolvimento linfonodal tem um impacto enorme no estadiamento, jogando o estadiamento já para 3C quando está presente.
E dentro do estadiamento 3C ainda tem uma subdivisão, 3C1, quando há envolvimento de linfonodos pélvicos, e 3C2, quando os linfonodos paraórticos estão comprometidos. Aqui é importante também abrir um parêntese sobre como é feita essa avaliação linfonodal na ressonância magnética. Os achados suspeitos para o envolvimento linfonodal são um diâmetro no eixo curto maior que 0,8 cm para linfonodos pélvicos e maior que 1 cm para linfonodos abdominais. Os linfonodos também tendem a assumir um padrão de sinal semelhante ao do tumor primário, com restrição à difusão, sinal intermediário em T2 e, ocasionalmente, tem áreas de necrose, irregularidade de contornos e tendência à formação de conglomerados. Todas essas são características que denotam suspeita àquele linfonodo. Estadio 4. Estadio 4A, quando tem invasão de órgãos pélvicos contíguos, bexiga e reto. Estadio 4B, quando tem metástase à distância, incluindo linfonodos inguinais. Terminamos. Vamos agora colocar em prática tudo isso que a gente acabou de falar. Aqui temos um caso, córtex axiais T2, sagital T2, um coronal T2 e abaixo uma difusão, um mapa DC e um sagital T1 pós-contraste com saturação de gordura. Qual é o estadiamento desse caso? Muito bem, estadio 2. Por que estadio 2? Reparem que há uma invasão do estroma cervical. Como que a gente percebe essa invasão do estroma cervical? Principalmente aqui no sagital T2, a gente vê que o estroma está invadido e não só o canal endocervical, né? E fica nítido também no sagital T1 pós-contraste. Note como um padrão de realce heterogêneo do colo uterino, né? Do estroma cervical, denotando essa invasão do estroma e levando o estadio já para estadio 2. Mas vamos além. Como que ficaria o relatório nesse caso? Como ficaria o laudo nesse caso? Existe uma lesão expansiva sólida que ocupa e distende a cavidade uterina, com sinais de infiltração do miométrio por espessura superior a 50%. Aqui demonstrado com essa setinha vermelha. Reparem que o miométrio preservado, que tem um padrão de realce normal, semelhante ao restante do miométrio, ele tem uma espessura menor do que a metade da parede miometrial teria, né? Então, uma invasão superior a 50%. A lesão se estende para o canal endocervical, com sinais de invasão do estroma, mas não tem sinais de acometimento parametrial nem vaginal, ou seja, estadio 2. Não se observa também extensão extrauterina, que levaria o estadiamento para o estadio 4 se houvesse, por exemplo, invasão da bexiga ou do reto. Não há linfonodomegalias nem líquido livre. Também é uma outra característica importantíssima que a gente tem que sempre mencionar no relatório. Muito bem, vamos lá, mais um caso. Primeira imagem, córtex sagital T2 e a segunda imagem, córtex sagital T1 pós-contraste. Notamos mais uma vez uma lesão ocupando e estendendo a cavidade endometrial, com sinal intermediário em T2. Qual seria o estadiamento nesse caso? As mesmas alternativas. Muito bem, eu trouxe esse caso de propósito para ilustrar as fases mais precoces, a importância dessas fases mais precoces após a administração do meio de contraste. O tecido miometrial subendometrial tem um realce precoce mais intenso, de tal forma que podemos contornar essa linha de realce mais precoce com um lápis, permitindo excluir invasão miometrial neste caso, já que esse realce ele é contínuo, ele não está descontínuo. Logo, a resposta correta é estadio 1A, restrito ao endométrio. Mais um caso e mais uma vez a primeira imagem é um T2 e a segunda imagem é um T1 pós-contraste. Já em uma fase mais tardia, esse T1 pós-contraste. E mais uma vez uma lesão infiltrativa ocupando e estendendo a cavidade endometrial. Qual o estadiamento? As mesmas alternativas.
Notamos tanto aqui em T2 como em T1 pós-contraste um foco de descontinuidade da zona juncional na parede uterina anterior, inferindo invasão. Mais nítido em T2. Notem como a zona juncional é interrompida exatamente neste ponto. Portanto, existe invasão. Agora, uma dúvida que surge é se essa invasão é maior ou menor que 50%. Como fazer essa estimativa? Para saber se é mais ou menos que 50%, é intuitivo que é preciso saber o que é 100%. Parece óbvio, mas não é tão simples assim. Geralmente, o câncer de endométrio ocupa e distende significativamente a cavidade endometrial, podendo gerar confusão nessa avaliação, como nesse caso. Para resolver esse problema, vamos procurar uma área de tecido miometrial preservado, próximo à área de invasão, como aqui. Essa área será a nossa referência de 100%. Agora ficou fácil. Vamos medir o tecido miometrial remanescente na área de maior invasão. E aqui no T1 pós-contraste, principalmente, que fica bem mais nítido essa delimitação, notamos que a invasão é inferior a 50%. Logo, resposta letra A, 1A, com invasão miometrial inferior a 50%. Muito bem, era isso que eu tinha para falar hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.